Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso vídeo de hoje da série de speedrun no canal, subindo o rating desde os 400 até os 2.200 nas partidas de 10 minutos aqui do chess.com. Bora começar com a nossa primeira partida do episódio, jogando de pretas e vamos enfrentar aí um adversário de 1839, estamos jogando aí nessa faixa agora dos 1800. Vou jogar uma siciliana para dar uma variada aqui nas posições e ele veio com o bispo C4. E, bom, por enquanto ele tá só desenvolvendo as peças, não é nenhuma siciliana conhecida isso que ele tá fazendo. Ele jogou aí com bispo C4, cavalo F3 e H3. Bom, eu vou jogar com E6. Ele pode tentar abrir a siciliana, tentar jogar algo dessa forma, mas não é bem isso que ele tá querendo fazer. Eu tô de olho num lance aqui, mas acho que é muita viagem tentar fazer isso daqui, né? Eu tenho dois lances interessantes, na verdade. É que eu tava pensando em G5 para G4, mas eu acho que é exagero. E o outro lance é esse daqui, cavalo por E4, porque se ele joga a torre por E4, eu tenho D5 garfo, e assim eu já consigo pegar o par de bispos. É um lance que acaba sendo libertador nas posições de siciliana quando você consegue fazer o D5. E como ele jogou um lance muito passivo, H3, ele me deu essa chance. Pô, mas bispo B5 ele deixou. Não fez sentido nenhum esse último lance dele. Ele simplesmente me deu um peão, né? Eu tenho um peão a mais. Ele levou aí o bispo para B5, cravando o cavalo, mas zero compensação. Então temos aí já um peão de vantagem limpo na posição. Vamos jogar um dama B6 atacando esse bispo de B5, porque essa dama em B6 alinhada com o peão de F2, atacando já esse bispo no ar, isso aqui pode ficar interessante, pode começar a surgir uns temas na posição. Vou jogar tomando agora em D4, porque tá chegando um bispo C5 já, lembra dos temas em F2 ali, cavalo em F, alinhado com a dama, atacando F2. Isso aqui tem potencial já. Vamos jogar bispo C5. E5, acho que... Bom, era um lance a considerar, ao invés de bispo C5, E5, mas tem cara que vai levar algum tipo de golpe. Por exemplo, cavalo toma C6, BC6 e dama por D5. Já teria esse golpe já. Bom, caiu em F2 com cheque. E... Caramba, será que caiu mais coisa já? Tem um cavalo G3, mas aí rei H2. Vou tomar em C6 simplesmente. E, pô, já caiu muito material na posição dele, que é o dois peões. E eu tenho um ataque muito forte na posição. Porque tô atacando essa torre. Se ele tirar a torre para F1 ou E2, tá levando duplo com o cavalo G3. E se ele não fizer nada, eu tô tomando em E1. Então vou levar aqui o duplo. Temos agora qualidade e dois peões de vantagem. E tem esse bispo aqui no ar. Não sei se eu consigo explorar isso imediatamente. Deixa eu ver se eu posso ter alguma ideia. Tem um bispo A6, mas aí dama D1. Não parece que tá grande coisa assim. Vou simplesmente focar para não ter mais os teminhas em C6. Agora minha dama ela tá livre. De repente eu posso jogar um dama C2, dama G3. Bom, fazer o bispo A6 agora, atacando essa dama de F1. Tem esse tema do bispo em A4. Peça em defesa é sempre tema tático, então se vir uma peça em defesa, é legal começar a buscar temas relacionados a essa peça. Por exemplo, olha só, dama D4, eu ameaço o bispo de A4, e se ele tomar em C6, eu jogo dama E5 cheque, rei H1 e bispo E2. E de repente, essa dama dele fica sem casas. Olha só, bispo E2, e aí meus bispos conseguiram caçar a dama. Ele ainda vai ter um cavalo F3 por sorte, que não vai perder a dama. Mas foi por pouco, hein? Por pouco que ele não fica com a dama presa aqui no tabuleiro. Mas ele não viu, olha só. Me entregou a dama e aí já era. Aí ele perdeu a partida. Tá com uma dama inteira a menos. Quase mate, mas não é mate. Se eu jogar esse, ele vai tirar, eu não vou conseguir dar mate. Eu vou jogar um cheque em F1.
E aí depois eu vejo aqui o que fazer. Talvez torre C8 para torre C2. Ele nem pode tirar o bispo, que está caindo em A1. E no fim, eu tenho muita peça de vantagem, é muita peça a mais. Vou puxar esse bispo para B6 para jogar um bispo C7 e assim poder dar mate. Aqui talvez ele pense em abandonar já a partida. Pô, eu achei que o cara jogou bem mal mesmo nessa partida. Aqui vai cair o cavalo também. E ele abandonou a partida. Essa aqui foi bem abaixo do que o pessoal de 1800 costuma jogar. Ele me entregou aquele peão já, deveria ter tomado de torre em E4. E depois teve outras capivaradas aí no meio do caminho. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida para partir para uma próxima. Ele foi só tirando ali as peças. Por que eu não tomei em E4 direto é um mistério, né? Agora, olhando aqui na revisão da partida, joguei E6, porque eu não tomei o peão é um mistério, né? E aqui ele poderia simplesmente ter tomado a torre D5. O computador está dando leve brancas nessa posição. Tá dando vantagem para as brancas aqui. Bispo D5, dama D5, cavalo C3. E provavelmente vai jogar D4 e ele tá muito bem desenvolvido. Olha, ele tá dando 0,80 aqui para as brancas. Caramba, então deixei de tomar o peão de E4 e quando eu tomei era ruim ainda. Mas aí ele já devolveu. Nossa, foi. Só interroga na partida. Só interrogação. Caramba. Bom, mas daí pra frente, acho que beleza, né? Ficamos com material, muita vantagem material. Mas esse início aqui foi tenebroso, né? Foi uma várzea completa. Vamos lá, vamos para a segunda partida. Vamos ver se sai um xadrezinho mais decente. Meu adversário jogando aí uma defesa moderna. É uma defesa que eu acho bem arriscada de se jogar com as pretas. Então peguei ali o centro, joguei bispo E3 para poder fazer um dama D2, trocar o bispo de casas pretas. E fiz um cavalo C6 meio estranho. Eu já ataquei o cavalo. Sempre que você tem o centro, você pode usar para atacar as peças do seu adversário. Veio um H6 muito passivo. Não sei exatamente o que ele está querendo com esse lance. Talvez tirar o cavalo sem ter bispo H6, mas aí ele nunca pode rocar. Vamos descobrir já já qual que é a ideia dele com esse último lance, que ainda não está muito clara. Cavalo D7. Bom, como que eu posso jogar essa posição agora? Vamos fazer um H4 com a ideia de H5? Porque aí, se ele fizer cavalo F6, eu jogo F3 para G4. Talvez jogar uma posição mais ou menos assim possa fazer sentido. Bom, vamos lá. Vamos ver o que ele faz. E vamos ver se eu consigo terminar esse vídeo, que a minha garganta tá sofrendo aqui hoje. Quase ficando sem voz, mas vai ter vídeo hoje. Vamos ver como que vai, até quando a garganta vai funcionar aqui, a voz vai funcionar, né? Joguei H5, ele fez um lance que não ajuda em nada a posição, porque, bom, enfim, talvez ele queira jogar um A4, A3, mas não é muito claro ainda qual que é a ideia dele com isso. Veio o cavalo E5, vamos tomar em G6, abre a coluna H, debilita aqui a posição dele, peão em G6 vai ficar muito fraco. E aí eu tenho a possibilidade de repente jogar um F4, se cavalo G4 eu jogo o bispo D4 para trocar o bispo de casas pretas. E a posição dele está ficando muito, muito ruim. É aquilo, a Pirc, ou moderna, ela já é assim, uma defesa que naturalmente ela vai ser mais difícil de se jogar. Porque o branco fica com o centro, fica com uma vantagem de espaço, é mais fácil jogar de brancas. Então, o cara que vai jogar esse tipo de posição tem que estar muito por dentro assim do que fazer para não ficar muito inferior. Esse meu adversário, por exemplo, dá para ver que ele não está muito por dentro das posições. Vamos tirar o cavalo para F3. Tinha até E5 direto, que talvez fosse mais forte. E5, peão toma. É que peão toma, cavalo D5. Teria que ver essa posição. Vou dar um cheque agora em B5. Se ele jogar rei F8, caramba.
Bom, agora eu tenho que jogar E5 forçado com esse reizão aqui em F7. Ele nem pode tomar, que tá levando o cavalo por E5 cheque. E não sei o que ele vai fazer agora. Talvez ele tire o cavalo, mas tá levando E6. Por exemplo, aqui E6, já caiu várias peças. Além de dar o duplo com E6, tá caindo o bispo em G7 também. Caramba, ele conseguiu perder 2 peças. Isso se não levar mate aqui na posição já, né? Porque bispo C4 cheque. O rei vai ter que vir aqui para F5. Ó, esse reizão passeando aqui no tabuleiro. Onde que ele vai parar? E agora vamos fazer o quê? Um dama D3. Ele vai tomar em F4. Caramba, olha onde foi parar esse rei, gente. E cavalo D5 cheque. Será que eu já deixei passar um mate aqui? Tem cara de ter deixado passar um mate já. Esse rei, o rei ele vai dar a volta no tabuleiro aqui para tomar mate. Olha só. Ele veio com o rei para G4. Aqui eu posso dar mate direto já. Eu tava quase jogando dama E4 só para o rei dele passear um pouquinho mais. Mas vamos lá, vamos jogar a dama por G6, mate. Bom, comecinho aqui de episódio, essas 2 partidas. Pessoal jogando muito mal, assim, a fase da abertura já cometendo uns erros graves. Vamos lá na revisão da partida. Ele começou jogando aí uma posição de uma moderna. E, bom, aqui que começa a coisa toda. H6, uma perda de tempo muito grande. Você vê que a vantagem já explode, já a vantagem branca. Ele não gostou do meu H4, acha que era melhor jogar com F4. Só que ele retribuiu já com A5. Bom, e acredito daqui pra frente a vantagem foi só aumentando, 3 pontos de vantagem já. É que é isso, rei no centro, falta de desenvolvimento, tá tudo errado aqui na posição. Ele acaba tomando mate aí com o rei no meio do tabuleiro. Vamos jogar uma terceira partida. Vamos lá, eu vou colocar para jogar aqui essa terceira partida, já que hoje tá muito rápido aqui as partidas. O adversário jogou aí com E5, vamos de bispo C4 e agora vai rolar um fegatelo. Vamos lá, ó, presta bastante atenção aqui. Se você joga E4 e joga italiana, gosta de jogar as ideias de fegatelo, contra o bispo C5, você pode explorar uma ideia parecida, que segue com os planos de pressionar F7. Porque se você joga cavalo G5 direto, você está perdendo o cavalo, não pode fazer isso. O cavalo G5 direto só funciona contra cavalo F6. Mas contra o bispo C5 é possível jogar D4, sacrificando um peão. E quando faz Z por D4, agora sim vem o cavalo G5, porque o bispo de C1 ele defende esse cavalo. E aí vamos começar de novo a pressionar esse peão de F7. E depois desse lance, ele já vai cair numa posição inferior, porque ele deveria ter jogado cavalo H6 para defender F7. Ele tenta defender de uma forma mais ativa, porque ele ataca o bispo de C4. Só que o que vai acontecer aqui? Eu vou jogar cavalo por F7, dando um duplo. Ele é obrigado a em F7. E o tema tático aí da posição é que o bispo em C5 é uma peça em defesa. E agora eu posso jogar dama H5 cheque. Recuperando a peça. E como ele jogou essa ordem, ao invés de jogar cavalo H6, ele jogou cavalo E5, ele ainda vai acabar perdendo o peão de D4. Essa é uma linha muito interessante jogar. Tomara que eu consiga jogar mais vezes essa posição, porque é uma posição muito legal para você aprender. De repente você está jogando E4 e está com essas ideias de bispo C4, cavalo G5. Antigamente era considerado uma variante inferior, mas hoje em dia descobriram várias ideias novas. Tem uma partida muito legal, acho que foi de um carinha de uns 2.600, um americano, acho que foi o Liang contra o Aronian. Eu lembro que era uma diferença de rating bem grande, assim, era um cara de 2.600 e o Aronian 2.750 e ganhou as brancas jogando essa posição, porque acaba caindo esse tema do rei preto, ele fica muito exposto, e depois do G6, o bispo ele ganha uma força muito grande também. É uma posição de bispo de cores opostas, onde o rei das brancas ele está muito mais seguro.
Olha, aqui ele ainda vai ter esse cavalo por E4, não vou ganhar o peão. Só que a posição dele vai ficar muito ruim de jogar. Bom, ele jogou torre E8, eu acredito que eu vou rocar já. Porque... A não ser que bispo G5 funcione. Cara, eu acho que o bispo G5 funciona nessa posição. Porque se ele jogar torre por E4, eu faço dama E4. Cavalo toma bispo D8. E se cavalo E4, bispo D8, ele não tem um descoberto para recuperar a dama. Beleza, daí agora eu roco. Porque ele não pode tomar em E4 de dama, senão tá caindo em F6 com cheque. Não pode tomar em E4 de cavalo, tá caindo em E7. E aí, nessa brincadeira, ganhamos um peão. Então, além dele ter uma posição difícil por conta do rei, ele ainda vai estar com um peão a menos. Bom, H6, posso trocar tudo, jogar com o peão a mais, ou eu posso tomar em H6 e ele vai tomar em E4. Caramba, abandonou já a partida. Abandonou de desgosto aqui. Acontece, né? Às vezes a posição tá tão ruim que o cara acaba abandonando de desgosto. E foi o caso aqui nessa partida. Vamos fazer a revisão dela. E, bom, na precisão aqui ele me deu 93.5, 77.2 para ele. Jogamos aí a italiana. E agora eu faço o lance D4. O computador não gosta tanto, ele prefere ali o D3 mais sólido. Peão toma e cavalo G5. Só que, por mais que o computador ache ali um meio duvidoso, se você vai aprofundando, é uma posição que é super jogável. Por exemplo, depois de E por D4, ele dá 0-0 já. Só que aqui o lance é cavalo H6. Ele tem que fazer esse lance. E aí eu vou jogar a mesma ideia. Cavalo F7, cavalo toma, bispo toma, dama H5 cheque, dama por C5. Mas a diferença é que o cavalo está lá em C6 e não em G8. Então é uma melhora já para as pretas. Só que é uma posição que é bem interessante se jogar de brancas também. Só que ele jogou cavalo E5, que interroga. E aí ele leva esse cavalo F7, dama H5. E aí ganhamos um peão. Realmente, a posição tá bem perdida aí para ele. Ele poderia jogar cavalo E4, mas depois de roque, o rei dele tá muito exposto. Muito exposto. Apesar dele recuperar o peão, vai ser bem difícil de defender essa posição. Bom, na partida ele jogou torre E8, levou bispo G5 e aí já abandonou. A posição tá perdida, mas poderia seguir jogando, dava para jogar um pouquinho mais essa posição. Mas fica aí uma dica para você que gosta de jogar essas posições do Pegatella, essa linha ela funciona muito legal, tá? Isso depende se você tá querendo aprender mais sobre xadrez, tá querendo aprender sobre aberturas, tá querendo evoluir no jogo. Te contar aqui que nesse mês de maio nós vamos abrir uma turma especial de aniversário da Chessflix. E para você poder entrar com a condição especial ali de 60% de desconto, ter acesso a todos os treinamentos feitos nos nossos 5 anos de história da Chessflix, basta você tocar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, entrar para nossa lista de espera para poder participar dessa turma, beleza? E com isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais. Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.